Boa noite, vamos lá começar. Então, hoje a gente vai ter o nosso segundo debate temático segundo, né, eu acho, sei lá. Enfim, debate temático da disciplina e o tema hoje é etnomatemática. Etnomatemática, eu não vou falar muito, já vou passar a palavra para as nossas convidadas, que eu acho que tem muito a ser dito, mas só dizer que a etnomatemática é uma das sub-áreas de mais importância, de mais visibilidade internacional, inclusive, da educação matemática, né? Essa sub-área que foi proposta inicialmente pelo professor Ubiratã D'Ambrosio, um pesquisador brasileiro, que meio que forjou essa ideia, né? Que criou essa ideia. E nós temos aqui hoje, para conversar com a gente, três pesquisadoras muito importantes dessa área de educação matemática, de etnomatemática, e três amigas, que são a Carolina Tamayo, que está ali, dá um tchauzinho, da Unicamp, já posso falar que é da Unicamp, né? Assim, praticamente. Na verdade, a Carol originalmente é colombiana, mas ela está de centro de transferência, digamos assim, da UFMG para a Unicamp no momento. A professora Cecília Fantinato, que está ali, que foi minha quase vizinha, né? E, enfim, da Universidade Federal Fluminense, né, aqui no Rio, e a professora Jéssica Lins, que está ali, da Unirio. Beleza? Então, elas vão falar um pouco sobre as ideias principais da etnomatemática e também sobre algumas visões críticas. Algumas críticas a certas formas de se usar, digamos assim, a etnomatemática também. Beleza? Então, vamos lá. A palavra é com vocês. De tarde a gente começou de uma maneira que eu acho que seria interessante começar, Vitor, perguntando para eles o que eles entendem, qual a ideia que eles têm, eles e elas têm de etnomatemática. O que você acha? Acho ótimo. E aí, quem já ouviu falar nessa palavra, etnomatemática? A maioria dessa turma aqui é do segundo período, tá? Da graduação. Alguém levanta o braço aí. Alguém já ouviu falar nessa palavra etnomatemática? Caio. Vocês estão ouvindo ou não? Chega aqui. Fala. Bom, fala o que eu entendo. Sim, sim. É uma modalidade do ensino que utiliza da abordagem matemática, da abordagem dos povos originários, né, dos povos africanos, na verdade, no ensino da matemática, no caso. É usar a matemática juntamente com a história, com as tradições, né, para assim dar uma sensação de pertencimento aos jovens periféricos, de preferência, negros, etc. Mas, no caso, é matemática, né, com utilização de materiais africanos, basicamente. Não é nem isso, não, mas não, tá basicamente ótimo. isso. Eu só não consegui ver a cara dele. Vocês viram? Chega aqui perto da... Nossa. Talvez é uma questão de câmera, né? Você não está vendo agora? Só tem um pedacinho que é blusa amarela. Chega para cá. Ou então muda. Aí! Outra coisa. Por luz. Tem mais alguém? Seria legal ver uma outra visão, assim. Mais alguém já ouviu falar nessa palavra etnomatemática antes? Ninguém? Então, de repente, também quem não ouviu o que pensa, assim, quando ouve a palavra, eu ia falar. Então, quem não ouviu essa palavra etnomatemática,
Quem não ouviu essa palavra antes, da etimologia, digamos, né, da formação da palavra, o que vocês chutariam que quer dizer etnomatemática? Quem quer falar, Eduardo? Quer? Tá. Falou ainda não. Quem mais? Tá dando para ouvir, não, né? Chega aqui. Fazer esse retorno. Seria a prática e saberes culturais de outras povos, por exemplo, povos indígenas, povos africanos, e sua prática relacionada à matemática. Seria algo próximo a isso. Conseguiram ouvir? Só não ouvi o nome dele. Igor. Sim, qual? Igor. 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 Quem mais? Eu pensei parecido com ele. Chega aqui. Porque elas querem ver a sua cara também. Esse é o Samuel. Dá para ver aqui, né? Chega aqui, Samuel. Eu não sei se é o problema que eu não estou vendo. Cada Agora sim. Mas não dá para acender essa luz aqui. Acho que tem que desligar o outro. Vai falando ali. Então, Ele tá fazendo eu uma pensei pela morfologia da palavra, né? Como eu não escutei. Que é etno e matemática. Aí eu pensei parecido com ele, né? Que seria a prática da matemática adaptado à realidade cultural de cada etnia, né? Dos povos originários, dos negros, africanos, coisa do tipo. O que me veio à mente. Legal. Foi o que tive à mente agora, nesse momento, assim. É. Legal. Mais alguém? Pronto. Acho que por enquanto mais ninguém. Mais alguém quer falar, gente? Tem alguns que estão jantando, mas tudo bem. Gente, eu Não, falas legais. Eu perguntaria se teve algum estranhamento, assim, etnomatemática, se ficou assim, gente, que palavra é essa? O que será? Se em algum momento, quando vocês ouviram pela primeira vez, se vocês estranharam essa junção da palavra, dessa palavra juntada que parece ter etnia e matemática, se alguém estranhou, achou que não combinava, se alguém... Aqui não vale nota, não, aqui é tudo para a gente pensar junto, né? Estranho isso, misturar etno com matemática. Fala. Chega aqui. Vou ser sincero, eu tinha estranhado pela seguinte forma, porque ética e etnia. Pô, matemática, cálculo, aí parece muito que Caraca, eu esqueci a palavra. Qual é o seu nome mesmo? O significado de etnia. Perdão. Qual é o seu nome mesmo? Seria praticamente... não, assim. Seria praticamente a herança da matemática. Ele falou a herança da matemática. Ele falou que estranhou. Que etnia tem a ver com matemática. Mais alguém? Ia. Assim, esse estranhamento tem a ver. Todo mundo pensa que a gente vai fazer matemática. E a gente pensa que é aquela coisa, né? O quadro, a prova, e é isso. Vai resumir a matemática na aula teórica, e é isso. Ouviram? Tem essa discussão cultural por trás, sempre foi isso do algoritmo, sistemático, e nada relacionado às ciências sociais. Isso. Ela também de uma forma muito diferenciada, e até de algumas vezes trivial demais do que ela já é. A gente acaba tratando isso como matemática tem essa forma de ensinar, desse jeito, então a gente vai tratar assim. Então a gente essa matemática, a gente vê que tem outra matemática, a gente tem outra forma de ensinar matemática, que vão dividir quanto ao meio e mais. Conseguiram ouvir esse último, que foi o Lucas? Mais ou menos, tá... Ok, não precisa repetir, não. Para mim, eu sou mais surdinha aqui.
Eu vou começar a falar e as meninas me interrompam se quiser. Quer dizer, eu fiz essa observação porque é uma coisa que a gente ouve muito no senso comum, que as pessoas, quando perguntam, amigos, falam assim, etnomatemática? Que troço é esse? O que é isso? Um dia você vai me explicar o que é etnomatemática. As pessoas estranham, fazem em forma de pergunta. Como se essa associação de alguma coisa que remete à cultura, a ideia de matemática, que é associada no senso comum a uma disciplina exata, fosse meio incompatível. Eu faço essa leitura, né? E eu acho que aí que começa exatamente o interessante da etnomatemática. Ela tem uma das funções da área, uma das contribuições da área, exatamente a romper com essa visão que é muito arraigada de uma matemática única, idealizada, histórica, elitista e eurocêntrica. Bom, veio uma partida aí, meninas. Cecília, boa noite, pessoal. É muito legal, assim, quando a gente pergunta, bom, que ano de formação vocês estão, né? Porque, me lembrando da minha graduação, eu fui ouvir a primeira vez da palavra etnomatemática quando eu estava no nono período. Então, você está quase saindo da faculdade, você escuta etnomatemática? Como assim existem outras formas de fazer matemática? Assim, a minha vida toda eu vi que uma única forma de fazer matemática. Por que será que eu vi só uma única forma de fazer matemática? E aí a pergunta é, matemática será a mesma coisa para todo mundo? E aí, quando a gente se faz essa pergunta, matemática é a mesma coisa para todo mundo, né? Aí, uma das falas de você, não, porque matemática é cálculo, mas matemática é cálculo, ou matemática também são as formas, ou matemática são possibilidades de ler e entender o mundo, uma linguagem, ou umas linguagens, e aí a gente começa, né, a se questionar se existe essa juntura de uma coisa de etno com matemática, quer dizer que existem muitas formas de fazer matemática no mundo, né? Então, é muito interessante, né, essa primeira aproximação que vocês estão tendo, mas aí a gente também precisa se perguntar, então, o que a gente entende que as matemáticas são? Elas são alguma coisa ou elas são o que as pessoas dizem que elas fazem quando dizem que estão fazendo alguma coisa que chamam de matemática? Foi confuso mesmo, né? Porque às vezes a gente fala, matemática é números, matemática é álgebra, mas se a matemática quer dizer que ela é uma coisa. Se a matemática tem muitas formas de ser, quer dizer que nós usamos muitas maneiras de entender o mundo que chamamos que estamos fazendo matemática. Então, vou dar um exemplo, né, que eu acho muito interessante, da minha avó, que nunca foi na escola, e aí esses dias, conversando ela ao telefone, ela sempre pergunta o que eu estou estudando. Aí eu sempre explico a mesma coisa de formas diferentes. Eu faço etnomatemática, que são as matemáticas também que a senhora faz lá. Não, como assim? Aí eu perguntei para ela, como que a senhora cuida do seu quintal? Como que a senhora cuida do espaço onde a senhora coloca a sua hortifruti, né, que ela é camponesa, e aí ela começou a me explicar, olha, eu faço isso, faço isso, faço isso. Aí eu perguntei, então a senhora pensaria que isso é fazer matemáticas? Aí ela falou, sim, é fazer matemáticas. E aí eu perguntei, como que a senhora sabe que isso é fazer matemáticas, se a senhora nunca foi na escola? A senhora nunca entrou numa sala de aula? Não, porque é o que as pessoas me falavam que eu estava fazendo era fazer matemáticas. Então, socialmente, ainda que ela não foi escolarizada, ela entende porque a sociedade, a linguagem e as formas de fazer socialmente construídas e simbolicamente constituídas, que ela está fazendo umas matemáticas. E aí não interessa para ela se essas matemáticas estão no livro ou não, porque essas matemáticas elas estão funcionando. E elas funcionam no quintal dela, funcionam no quintal do vizinho, funcionavam há 80 anos atrás, porque ela está com 92, e continuam funcionando. Se está no livro ou não está, ela não se perguntou por isso.
porque ela faz parte de uma sociedade e de uma cultura na qual o livro não é um instrumento que valida um conhecimento. O que valida esse conhecimento é a prática. E aí, quando ela fala isso, o que ela nos faz pensar? Que existem formas diversas de usar muitas matemáticas, até que elas podem não se chamar de matemática. E aí eu vou dar outro exemplo legal, que é muito bom quando a gente tem esses exemplos, a gente é questionado, né? Se questiona sobre isso. Aí o povo Machacali, numa das minhas experiências em Minas Gerais, tem um professor que ele fala para mim, não, na verdade, a história começa diferente. Eu tinha que cadastrar os alunos no sistema de bolsa da universidade, para receber a sua bolsa de permanência na graduação, né? Aí eu tinha que perguntar se eles tinham filhos, se não tinham filhos, toda essa informação. Então, eu fui passando um por um, eram 8 alunos, Machacali, aí eu perguntei para o primeiro, bom, nome, fui registrando, quantos filhos o senhor tem? Aí ele olhou para mim, meio esquisito. Aí eu falei, será que a minha pergunta está muito estranha? Não entendeu a minha questão, porque eles não falam português, eu falo português, eles não falam português. Aí eu falava em português, eles tentavam me responder, mas a comunicação era falha, porque eu não falo Machacali. E aí eu chamei o tradutor, vem aqui, me ajuda, preciso você traduzir para mim essa pergunta. Pergunta quantos filhos ele tem, eu preciso saber o número, quantos filhos ele tem. Aí o tradutor olhou para mim e me perguntou, mas essa pergunta não faz sentido, nós não contamos os filhos, a gente não conta a quantidade para acumular. Então, aí eu perguntei, como assim? Você vai ver. Aí eu chamei o segundo, chamei o terceiro, ninguém me falava quantos filhos tinha. Aí eu comecei a perguntar, me fala o nome dos seus filhos. Aí eu contava, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tinha um aluno com 9 filhos. 8, 9 filhos. Ah, você tem 9 filhos. Aí eles olhavam para mim, mas para que você precisa saber? Então, aí eu começo a pesquisar, porque contar era uma coisa tão estranha para eles. Contar era uma coisa estranha, claro, porque eles não contam. Não faz sentido contar. E como não faz sentido contar, por que não faz sentido contar? Contar é da sociedade que acumula. Lembram daquela história do pastor que guarda as ovelhas? Todo mundo já deve ter ouvido essa história, vocês já estão no segundo ano, já ouviram que a gente ensina a contar assim, não é? Que um pastor está cuidando das ovelhas e ele vai no campo, ele vai acumulando mais bezerros, e aí ele vê que o bezerro está indo, ele quer saber se quando volta para casa os bezerros estão todos, para ele não perder nenhum bezerro, ele coloca nas sacolinhas pedrinhas, lembra? Para falarmos da relação bionívoca, da relação Ouviram essa história? biotagem. E a gente já ouviu essa história. Ouviram essa história, gente? Pois essa história aplica para a sociedade do consumo, para a sociedade que quer ter coisas, para a sociedade que quer acumular. Porque é importante no acúmulo eu saber que eu tenho um produto e que esse produto pode ser simbolicamente representado de alguma forma. E nessa sociedade do consumo, saber quanto eu tenho é importante para saber que eu tenho mais do que o outro, para eu conseguir fazer a troca econômica com o outro, mas na sociedade Machacali, isso não faz sentido, por isso eles não contam. Não há contagem no sentido em que a gente faz essa prática. Então, olha que interessante, nem toda a sociedade conta, ainda que nas teorias da etnomatemática, inclusive o professor Ubiratã de Ambrosio, que foi o fundador desta área de pesquisa e trabalho da etnomatemática, ele diz, junto com outros pesquisadores, que são umas características específicas para dizer o que é um conhecimento, uma prática matemática. Contar, calcular, medir, brincar, são 5. Cecília lembra melhor disso. Eu sempre esqueço de uma delas. Eu sempre esqueço de uma. Quem fez isso mais foi o Bishop, não? O bicho. E o Biratã, depois, em um texto de 1974, ele fala a mesma coisa. E é muito interessante, porque a gente vê que... cognitiva. É avaliar, comparar, medir, quantificar, não é isso? Isso. E aí a gente vê que isso não aplica para todas as sociedades. Então, nem tudo que nós dizemos que a etnomatemática pode ser, ela é. Há muitas formas em que ela é, muitas maneiras em que ela está se construindo.
Agora, eu tenho uma observação e uma pergunta até para a Carol. Depois eu tenho uma observação também, mas fala. Legal. Não, até eu fico imaginando, esse Machacali que você falou, ele tem que trabalhar ou lidar com a sociedade que onde contar é uma coisa importante, né? Como é que fica isso? Quer dizer, ele também, que é uma das questões assim, importantes para a etnomatemática, como é que fica essa relação onde entre diferentes, né, formas de pensar matemática, ou de contar ou não contar, né? E de até se sobreviver e se defender nessa sociedade homogênea e excludente, capitalista, enfim, tudo isso. Como é que você vê isso? Posso comentar, Carol, antes? Depois eu queria pedir para a Jéssica também falar um pouco sobre a tese de doutorado dela, que eu sou fã, que eu acho super legal, mas enfim, rapidinho. Então, acho que esse exemplo que a Carol falou, ela mostra que outras culturas não da mesma maneira que a gente conta. E nunca, por exemplo, esse exemplo que ela deu de não contar os filhos, né? Assim, quer dizer, não tem a mesma prática cultural de contar, de contagem. E tem maneiras de quantificar o mundo que não são equivalentes à nossa mesmo. Tipo, tem culturas que não têm palavras para números a partir de determinada quantidade. Tem culturas que só tem palavra para 1, 2, 3, e depois disso é tudo muitos. Não tem distinção. Um exemplo, tem vários exemplos que a gente poderia dar, mas eu acho que um ensinamento, digamos assim, que é importante nós aprendermos com isso, é que a nossa maneira de, vamos dizer, de contar ou de quantificar não é melhor do que as outras, porque a nossa sociedade não é melhor do que as outras. Então, a gente que é formado dentro do colonialismo, dentro do eurocentrismo, está muito acostumado a pensar na nossa, que eu digo ocidental, contemporânea, como mais avançada do que as sociedades indígenas, por exemplo. Então, o que é mais avançado? Você contar quantos filhos você tem, só para pegar o exemplo da Carol, ou não contar? Entendeu? Não tem como dizer isso, assim. Então, acho que essa é uma coisa importante para a gente pensar. E a nossa matemática está muito associada a isso, a uma visão da nossa sociedade como superior. Então, como professores de matemática e professoras de matemática, a gente precisa desconstruir isso. Beleza? Eduardo. Estão ouvindo ele, não? Quer chegar aqui, Eduardo? Só enquanto ele vem falar outra coisa rapidinho, para vocês também, a gente teve, semana passada, a nossa aula sobre educação escolar quilombola. Então, muitas coisas que têm a ver com que vocês, né, que a gente discutiu na semana passada. E semana que vem vai ser sobre educação escolar indígena, com Vanessa, Carol, lá da UFMG. Então, certamente ela vai falar do povo Machacali, que ela também trabalha com isso. Beleza? Então, só para vocês irem relacionando, tá, as coisas. Acho que muitas coisas que elas estão falando já se relacionaram com o que a gente falou semana passada, sobre quilombo. Chega aqui para eu te ver. Esse é o Eduardo. A pergunta é, por que não falar sobre a cultura ou a história da matemática no ensino básico? Porque, tipo assim, no ensino básico, a matemática é só número. Eu, pelo menos, não tive uma aula que a professora parou e falou assim, hoje a gente vai contar a história de Nikola Tesla, por exemplo. Albert Einstein. Tipo assim, acho que a matemática no ensino básico ser só números e números, contribui com essa imagem que a matemática sempre é uma ciência exata, que a matemática é só um número, que a matemática é esse tipo de coisa. Uma visão desumanizada. É exatamente isso. Que foi o que a Bia falou um pouco também agora, quando entra na faculdade. Isso. Essa pergunta. Boa pergunta. Então, a resposta é: vocês vão ser professores diferentes. Que não... É uma pergunta ótima, realmente que se vincula também com a pergunta que a Cecília fez, vou pegar carona, e aí a gente já vai conversando sobre esses pontos, nos três, com vocês e tal.
E é que o sistema de escolarização indígena do sistema de escolarização não indígena é diferenciado. O sistema de escolarização indígena, ele preza pela interculturalidade. E como ele preza pela interculturalidade, os machacali fazem questão, sim, de aprender a contar com a matemática nossa, de entender as contas de divisão da terra, eles fazem questão de entender as horas, os minutos, a forma em que nós lidamos com o tempo no Ocidente, e ao mesmo tempo, em sala de aula, eles vão nos interpelando. Então, quando eles me interpelam, aí eu falo, não, olha, na matemática do branco a gente vê assim, mas como é que vocês veem esse fenômeno? Como vocês lidam com esse fenômeno? E eles ensinam dessa forma. Eles vão pegando primeiro a própria cultura, partir da própria cultura, da sua própria língua, em relação intercultural com a visão da matemática eurocêntrica, da matemática que impera no sistema escolar e curricular brasileiro. Então, a escola indígena, por ela ser intercultural, eles sabem lidar muito mais com isso que nós. Nossa escola ela é uma escola unificadora, que ela tem um projeto unificador. Ela não é uma escola, aquela escola fora da aldeia, né? Nosso sistema de escolarização nacional não se vê como um sistema intercultural, porque se visse, né, se a gente entendesse como professor que a educação básica, ela deveria ser um espaço intercultural, porque é um espaço intercultural para mim, a gente ensinaria a história dos povos africanos, a gente falaria das matemáticas dos Machacali, a gente falaria das matemáticas dos Guarani, que contam até 5 e depois de 5, muitos. E nós daríamos a possibilidade para nossos alunos e a sociedade ter uma visão panorâmica do que o mundo pode ser, que ele pode ser muitas formas, ele pode ser de muitas maneiras, ele pode ser sentido, experimentado e vivido de muitas formas. E eu posso resolver certos problemas da vida diária mais rápido com a matemática Machacali do que com a matemática da escola. E isso é útil. Isso é útil por quê? Porque isso me faz viver melhor, porque eu consigo resolver um problema de uma forma mais adequada, mais rápida. E aí a gente não teria uma questão, né, também de o sistema escolar reafirmar a unicidade e reafirmar, né, posturas racistas, posturas homofóbicas, posturas anti-indígenas. Então, nós discutiríamos o que é ser anti-indígena na sala de aula de matemática. Discutiríamos o que é ser fascista na aula de matemática e por exemplo, estaríamos discutindo o processo, né, do julgamento de Jair Bolsonaro que aconteceu hoje, porque gente, aí eu sou fanática do juiz Moro, eu sou fanática dele, e aí ele traz muitos dados interessantes. Do Xandão ou do Dino? Do Moraes, perdão, do Moraes. Vamos Xandão. E aí a fala do Moraes hoje apresentando o caso era uma fala que mostrava como jogos como bélico, né, as práticas bélicas, elas estão dentro da estrutura do próprio pensamento ocidental e da matemática ocidental, apresentando dados contundentes, assim. Então, eu acho, assim, que isso seria uma problemática para uma aula de matemática hoje, fundamental, onde nós discutimos democracia, onde nós discutimos por exemplo, a demarcação das terras indígenas que foi afetada, saiu inclusive na fala dele hoje. Então, é muito importante, assim, quando a gente pensamos é outro projeto de escola, é outro projeto de educação, porque esse que nós temos hoje, ele sustenta uma visão de mundo, que é muito diferente do sistema educacional indígena, que ele é um sistema próprio, que ele é construído pelo movimento social indígena, que ele tem a interculturalidade como base, e aí, partindo dessa relação intercultural, Cecília e pessoal, é muito importante para os Machacali saberem e entenderem como a gente conta. Mas por que é importante? Porque a gente não tem nada. Porque nós temos que reivindicar território, porque nós temos que reivindicar o reflorestamento do território. Vanessa vai falar com vocês um pouco mais sobre esse reflorestamento do território Machacali, que ela participa da coordenação desse projeto. Então, é importante saber que é o nectar.
Porque se eu não sei o que é um hectare, como que eu vou reivindicar tantos hectares que estão ali na propriedade dos terratenientes são nossos, se eu não sei o que significa um hectare? Então, a gente vê que a escola intercultural indígena ela tem muito para ensinar para nosso modelo de educação. O problema é também que a universidade e o Estado têm construído uma visão e é que nós que ensinamos a eles a fazer, porque eles são os desenvolvidos. Hoje eu posso dizer com plena certeza que a educação escolar indígena é muito desenvolvida comparada com a nossa. Até porque eles sabem ensinar interculturalmente. E a gente não sabe. E a gente não sabe, porque nós não formamos nas licenciaturas. Vocês estão tendo sorte, o segundo ano, e já estão discutindo essas questões e vão sair movimentados por essas questões. Hoje, o primeiro ano aqui também. perdão, no primeiro ano, que é o segundo período. Hoje então, a gente, e essa diferença, né, faz com que o sujeito indígena, ele transite entre mundos, entre epistemologias, e isso não faz dele menos indígena, ao contrário, isso faz que ele saiba se defender mais como indígena, em um mundo globalizado, em um mundo neoliberal. E a gente, né, não sabe nem se defender em nosso próprio mundo, e a gente é consumido, inclusive, pelo nosso próprio mundo, né? Nossa humanidade, nossos direitos, perdemos direitos a cada tanto, sem nem sequer souber, porque a gente não fica nem sabendo quando estão tendo direitos de nós, só se for uma coisa muito escandalosa, e quando é coisa pequena a gente nem fica sabendo, porque isso fica lá nos bastidores, só depois a gente ficar na história afetado. Então é muito interessante, assim, como que a gente tem um desafio hoje para mim na educação matemática, e aprender dos pesquisadores indígenas, dos pesquisadores quilombolas, dos pesquisadores ribeirinhos, porque eles, do MST, porque eles têm modelos de educação muito avançados, comparados com nossos modelos de educação, que não são modelos pensados por uma interculturalidade, e os modelos deles são modelos interculturais, que têm funcionado e têm suas fragilidades também. Não vou falar que são modelos perfeitos, porque não são todo, nunca um modelo é perfeito, nem na própria modelagem matemática, nem na própria matemática. Se os modelos fossem perfeitos na própria matemática, pues os matemáticos aplicados e puros não estariam inventando novos modelos, porque efetivamente não são perfeitos. Essa é uma pequena coisa também que a gente pode ver da comunidade dos matemáticos, e é que é um campo que também ele está se modificando, se transformando, e faz parte da matemática. É uma forma de fazer matemáticas. É a única? Claro que não. Acho que agora estamos começando a discutir, é a única? Não. E as ensinamos, os indígenas ensinam muitas delas. Agora, nós em nossas escolas, nosso modelo unilateral, não. Então, por isso explica muito bem porque sequer falamos das mulheres matemáticas na aula de matemática, sequer. Vocês não conhecem quantas mulheres tem aí? Olha, quando eu me formei na licenciatura, eu era a única mulher. Mas, não, só rapidinho, queria ouvir a Jéssica também, que ela vai falar mais de matemática em outro lugar, né? Mas, assim, rapidinho retomando só a pergunta da Cecília, só para relacionar, porque eu acho que a gente discutiu muito isso semana passada, quando a gente falou de educação escolar quilombola como uma modalidade educacional diferenciada, né? Assim como é o caso da educação escolar indígena, que a gente vai falar semana que vem. Então, o que quer dizer isso? Que ao mesmo tempo, a escola quilombola, né, assim, precisa reconhecer e legitimar aqueles saberes específicos daquele grupo. Então, na escola quilombola, esses saberes têm que estar legitimados curricularmente e, ao mesmo tempo, ter naquele currículo também essa matemática hegemônica. Mas o desafio é não hierarquizar essas coisas. Então, essa é a abordagem intercultural que o Carol estava falando. É não ter uma coisa como inferior à outra, né? Assim. Quer dizer, ter essa matemática hegemônica sem que ela desqualifique os saberes daquela cultura.
É importante dizer, né, Vitor, que a grande parte das pesquisas em etnomatemática, esse pessoal está ouvindo agora pela primeira vez, não são exatamente assim. A gente estava falando de manhã sobre isso. Ou seja, a grande maioria faz uma leitura de saberes outros do ponto de vista da matemática, usando a matemática acadêmica como régua. Exato. Estimadora. Então, assim, olha aqui para a cuia da comunidade de Aritapera, no Pará, e olha aqui, vê logo triângulos enfim, figuras geométricas, e não assim, como foi o processo de produção, quem foram as pessoas que produziram, qual é a história por trás desses traçados, se isso tem, de fato, significa matemática para eles ou não. Enfim, tem muitas questões aí, mas assim, eu Às acho vezes não significa. Às vezes a gente que vê matemática numa coisa que uma outra cultura faz e a própria pessoa não vê. então é só fazendo uma observação, assim, porque a maior parte das pesquisas, e eu lamento que seja, tem sido muito de modelagem. E fazemos, né, uma crítica a isso. Mas aí vamos ouvir a Jéssica um pouquinho. De manhã eu gosto também muito da pesquisa dela, eu acho que vai ser legal para sair um pouco, mostrar um outro trabalho de uma outra perspectiva, né? Mas eu queria comentar, porque eu ouvindo vocês, assim, eu fico pensando que a etnomatemática traz uma possibilidade para a gente pensar que a matemática está relacionada a um modo de vida. E a matemática que a gente conhece na escola, ela finge que não está relacionada com a vida. Então, até respondendo um pouco a pergunta do Eduardo, eu acho que é por isso que a gente não vê história da matemática, porque a gente finge que a matemática é aquela coisa neutra, né, inerte, que sempre foi daquele jeito, que sempre vai ser, e que nada tem a ver com a gente, e que nada tem a ver com outras culturas, né? Tem tudo a ver com aquela, como se ela nasceu ali na Europa e veio para cá do mesmo jeito, e como se ela não tivesse relações com o nosso modo de pensar, né? Então, quando a Carol e o Vitor trazem esses exemplos, assim, de culturas que pensam um, dois e muitos, a gente vê claramente que a matemática está relacionada com o modo de vida, né? E existe ali, ela tanto constrói quanto ela é construída pelo modo de vida. E quando a gente ignora isso, aí a gente está realmente fadado a não olhar para a história, a não olhar para as pessoas, a não olhar para quem constrói a matemática cotidianamente, né? E também está fadado a hierarquizar essas coisas. E aí a gente pode acabar caindo no que a Cecília comentou agora, de usar esse olhar da matemática neutra para legitimar outros saberes, que é o que, infelizmente, sim, muitas pesquisas em etnomatemática fazem, né? Querem olhar para algum tipo de prática a partir do olhar matemático, como forma de legitimar aquilo, mas sem olhar para as pessoas, sem olhar para o modo de vida, sem olhar para o contexto, para o território, para como aquelas ações elas são... né? As relações de poder, né? Exatamente. Para como que aquele conhecimento se constrói, como que aquele conhecimento determina um modo de ver o mundo, né? E é determinado também pelo modo de ver o mundo que é construído ali naquela sociedade. Entrou uma pessoa na sala. A Roberta é aluna de mestrado que está fazendo estágio nessa disciplina. Boa noite, gente. Desculpa. É verdade, a gente se conheceu. Boa noite, gente. Eu gostaria também de sinalizar que eu gosto muito e concordo com a Carol, eu acho que essas comunidades indígenas estão trazendo novidades, estão trazendo desafios e formas de pensar, não só para si, mas também para a própria área da etnomatemática, né? Mas também, então a gente falou também do movimento negro, né, de manhã um pouquinho, né? Mas eu queria só que as pessoas da Edusa não associassem também apenas assim, a gente está aqui, está na FRJ, uma cidade grande, urbana. Então, assim, qual é a relação das pesquisas de etnomatemática também com esses contextos muito diversos, com populações muito diversas, enfim, também é possível fazer pesquisa etnomatemática nesse contexto? Sim. Ou pelo menos adotar um olhar etnomatemático para a nossa vida, para os saberes de pessoas do nosso lado, pessoas que saberes têm sempre uma determinação cultural, socioeconômica, né? O que elas priorizam, né? Se elas, enfim, a própria Carol citou o exemplo do Alexandre de Moraes, né? Quer dizer, vem
texto letrado, né, advogado, né, deve ser formado, enfim. Mas também tem a sua forma de pensar, de calcular, quer dizer, então, quando a gente olha para esse outro, que esse nosso sujeito, nosso estudante, ele vem de um mundo, tem uma história, tem da sua origem, enfim, onde também podemos olhar e ver formas que nós associamos à matemática. Isso, de alguma forma, tem relação com o que a gente chama de astromatemática. É só porque eu tenho um pouco de receio que as pessoas associem, que é uma visão muito antiga e muito, mas ainda bem arraigada. Não, isso é coisa de, inclusive pejorativamente, é matemática de índio, sabe? Primeiro que não se fala índio, né? Começa por aí, né? Mas as pessoas associam, ou seja, não diz respeito a mim, que sou urbano, né? Enfim, digital, numa cultura digital, estou cada vez menos, e essa ideia cada vez está mais ultrapassada, mas ainda existe por aí, então não é isso. Só estou jogando a bola mesmo para vocês continuarem. Mas vocês sabem que existe, né? Essa visão. Sobretudo até por conta do termo etnia, né? Associam a essa visão um pouco preconceituosa mesmo. Vai lá. Mas só destacar uma coisa na fala da Jéssica que tem a ver com coisas que vários de vocês falaram, que essa visão que a gente é formada na escola de matemática, como que ela falou, a matemática tem a ver com formas de vida, né? Assim, e parece que a matemática, eu não gosto desses termos ciências exatas e ciências humanas, porque todas as ciências são humanas. Um pouco nesse sentido que a Jéssica falou. Porque parece que a matemática é uma coisa que cai do céu. Parece que a matemática não é socialmente produzida, né? Do jeito que a gente é ensinado, né? A pergunta do Eduardo, o que o Lucas falou também. Acho que é muito isso, né? Assim, a gente pensar que a matemática é construída socialmente, como qualquer outra coisa. Isso. A capacidade tal de entender. Ouviram que ele falou? A matemática é vista como uma coisa só para um grupo muito restrito de pessoas que tem uma certa capacidade, né? Assim, elitizado. Tem a ver com isso. É uma das potências da etnomatemática na educação, porque quando você, de alguma forma, você possibilita que a pessoa reconheça. Eu vou falar isso, depois eu vou fazer minha observação. Mas, enfim, tem uma ideia assim, não, todos fazem matemática, todos produzem conhecimento matemático. Então, inclusive aquelas pessoas pouco escolarizadas. Então, tem uma coisa que pode valorizar, fazer a pessoa se colocar na posição de... Eu também posso aprender matemática, mesmo sendo mulher, pouco escolarizada, enfim, desvalorizada socialmente, enfim. Então, ela pode ser... contribuir para esse resgate de autoestima. Agora, qual o perigo disso? Não esquecer que a gente estava supervalorizando a matemática quando a gente fala isso também, entendeu? Então, mas assim, para a educação funciona. Eu acho que, pelo menos, eu trabalhei com pedagogia há muito tempo, e as pedagogas vocês estão fazendo matemática, vocês sabem que é um curso desvalorizado, né? A pedagogia. E você mostrar ou trazer exemplos de minha mãe fazia assim, minha mãe que é costureira faz assim, meu pai que é o pedreiro também pensa assim, então eu também sei fazer isso, eu também calculo de cabeça. Então, saberes até do cotidiano mesmo, quando as pessoas reconhecem que está tão associado aos deuses, à academia Então, de alguma forma, isso é legal, isso desbloqueia as pessoas para a aprendizagem de matemática de algum lugar, né? E nessa turma tem a pedagogia também. Então, quem tem sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. Alguma coisa sobre... É. No momento só tem uma pessoa, mas tem mais algumas. É, mas deve saber do que eu estou falando. Sim. Fez sentido isso para você? Que ela falou? Jéssica? Acho que o Biratan D'Ambrosio falava disso também, né? De como que é importante a gente conhecer diversas ferramentas, inclusive a matemática escolar acadêmica, porque a gente sabe que ela é importante no nosso mundo, né? E não é sobre substituir a matemática escolar por uma outra matemática.
Porque isso quem faz são os europeus, né? Esse modelo de escola que quer substituir qualquer outro saber por um saber hegemônico. A ideia é justamente a gente conhecer, principalmente as nossas culturas, as nossas raízes, saber quando acionar uma ou outra de acordo com o que é mais conveniente, né? Como a Carol falou, tem momentos em que uma matemática é mais conveniente, tem momentos em que outra é mais conveniente. Não se trata de hierarquizar nem de substituir, mas de conseguir lidar com o máximo de ferramentas para, primeiro, se reconhecer, né? Ter essa questão do pertencimento, que eu acho que o Caio trouxe ali também, né? Acho que a etnomatemática tem esse potencial também, né? Do pertencimento, de dizer, eu faço matemática, eu posso, e também de operar com a vida cotidiana, né? Mas sem esquecer que essa matemática ela tem uma história, tem uma essência, tem pessoas, tem, enfim, tem raízes, né? Isso aí. Quem mais, pessoal, quer falar? Pessoal do mestrado também, né? Referente à questão, né, de agora que a escola matemática tem um pouco mais de visão, né? Essa questão de trabalhar essa matemática, mas projetar nas práticas de diferentes povos, ou então diferentes maneiras de ver dentro da cidade, então dentro do campo, práticas matemáticas europeias. Então, ao invés de estar olhando para aquele povo, para aquela pessoa, né, do jeito que ela faz aquilo, mesmo que ela não reconheça como sendo matemática, olhar mesmo como se fosse colonizador, né? Um pouco que a Cecília estava falando, né, agora há pouco. Então, aí, nesse caso, né, para poder, né, trabalhar com essas pessoas, se faz necessário esquecer, em parte, que é a matemática que a gente já está acostumado e olhar do zero, né, como se fosse uma tábula rasa. Isso, toda pessoa tem uma história, uma experiência de vida que marcaram, fizeram forma de pensamento. Agora, quem trabalha, que no meu caso, que já trabalhou com pesquisas em EJA, né? Esse público, então, por conta das histórias dos adultos, experiências de trabalho, de sobrevivência, trazendo agora, e até experiências de trabalho em outras regiões, por exemplo, regiões do campo mesmo, né? Então, elas estão na cidade, mas elas trazem forma de pensar que às vezes foram marcadas pela experiência de trabalho lá na região do campo. Então, isso estou dando só um exemplo. Então, assim, se a gente escuta os outros, escuta os nossos estudantes, como é que você está pensando, né? Como é que você fez resolveu esse problema? Estou pensando numa sala de aula mesmo, né? Vocês podem se surpreender, né? Contanto que a pessoa se sinta à vontade para falar também, porque às vezes o aluno fala aquilo que o professor quer que ele ouça, né? Então, mas isso também tem relação com a matemática. A gente precisa se formar com ouvir o aluno, né? Não só para falar, mas para ouvir. A gente está muito acostumado, o professor fala, né? Tem mais uma pergunta aqui, Jonathan, fala. Eu ia falar um pouco falaram sobre dentro da escola de aula, como é difícil implementar essas matemáticas, principalmente dentro do colégio privado. Por exemplo, eu dou aula para minha noiva no meio do colégio, a gente divide 2 turmas de matemática. Eu dou a parte de matemática 1 e a matemática 2, e a gente vai com a feira cultural agora. Eu peguei uma turma de nono ano de falar gráficos sobre taxas ambientais, e ela pegou uma turma do 7º, onde eles vão falar sobre a evolução da matemática. Só que aí o colégio deu as sugestões, e a matemática dessa turma que ela vai pegar, dessa turma não, que são um grupo dessa matéria, dessa parte do conteúdo. É tudo europeia. Então, tipo, eu e ela, a gente sugeriu de fazer, por exemplo, tem que construir maquete, tem que construir aqui dentro do sol. Não pode fazer nada, eles proibiram tudo, tem que ser grego, romano, é isso. Ouviram? Então, é muito difícil implementar essas matemáticas, principalmente na rede pública, na privada, mesmo que você sabendo que na pública também tem seus específicos para isso, né? Carol. Sim, sobre esta última questão, eu vou esquecer a outra porque já esqueci. Eu acho que é um ponto importante, né? A etnomatemática, ela é insurgente.
E dentro da escola, às vezes ela parece não ter espaço, como essa experiência que você coloca. Mas ali também tem uma questão, assim, que com o tempo, a gente, professor, com nossa experiência, vai virando mais insubordinado. E aí a gente vai entendendo que existem algumas legislações no Brasil que sustentam e dão suporte para nosso trabalho. E essas legislações, elas são a legislação de ensino, de obrigatoriedade de ensino, história e cultura afro-brasileira e afrodiaspórica na escola, da história e cultura indígena dentro da escola, e essas duas legislações, elas se tornam argumentos fundamentais, e eu vejo muito isso nos professores da educação básica. Não, mas tem uma legislação, que é essa legislação, que ela me obriga a ensinar isso. Então, como que eu vou depois render reporte que eu estou, minha prática pedagógica concorda com essas duas legislações? Então, a gente devolve com uma questão, e a escola é obrigada a fazer essa legislação funcionar, e a escola fala não a uma legislação. Então, a gente, ao invés da gente contestar sim ação, nossa ação é o questionamento. Então, muitos professores têm conseguido, através desse questionamento e dessas duas legislações, interpelar esse tipo de interpretação das coordenações, das direções, né? Entendendo que essas matemáticas, essas formas de fazer ensinar matemáticas, elas são tão rigorosas quanto a matemática da prova do vestibular. Inclusive porque nós estamos vendo com maior incidência, questões nas provas de vestibular, nas provas de acesso à universidade, questões indígenas sobre e com indígenas, questões de comunidades quilombolas, de comunidades ribeirinhas, que nossos alunos não sabem responder. Então, assim, há por trás também uma forma de ser insurgente, insubordinado, através de um questionamento como esse. É o que eu faço o tempo inteiro, né, gente? É o que eu faço o tempo inteiro, quando me falam que eu não tenho que ensinar isso, mas eu continuo ensinando, e isso me sustenta, isso me dá suporte, e tem dado suporte a muitos professores na educação básica. Com isso, nós que trabalhamos com essas perspectivas, que elas são transgressoras, a gente também começa a ser excluído da escola, porque a escola não quer isso, a escola não quer saber disso, também porque as pessoas não entendem, as pessoas não sabem falar sobre racismo, as pessoas não sabem falar sobre conhecimentos africanos, não sabem nem quantos grupos indígenas existem no Brasil, porque todos pensam que aqui não tem mais indígena. Então, é muito importante, quando a gente interpela a escola, e aí é uma questão de interpelar a própria escola através das legislações que nos obrigam a todos nós, a quem está na educação básica e a quem está na educação superior. Hoje a nova legislação, né, de formação de professores de 2024, ela tem vários incisos dentro dela que obrigam as universidades a terem cursos de educação étnico-racial nas licenciaturas. Todas essas licenciaturas têm? Não, não tem. Mas agora existe uma legislação que permite que nós, ao interior da universidade, possamos também fazer essa reivindicação nos processos de reforma curricular, porque, assim como vocês, nós três passamos por cursos de licenciatura que não tive essa discussão. Nós aprendemos por uma pós-graduação, nós aprendemos em eventos, mas não foi na graduação. Saímos da graduação sem saber como sequer isso se faz. Então, eu acho que isso é um avanço que também vai permitir que práticas curriculares se modifiquem na escola, e nós temos também os cursos de formação de mestrado profissional, e esses profissionais que estão fazendo esses cursos de mestrado profissional estão tendo contato com essas perspectivas. Então, voltam para a escola e criam impacto também na escola, mas é um processo muito lento, porque são anos e anos do mesmo modelo de educação, do mesmo, copiando modelos europeus,
ao invés de copiarmos os próprios modelos que nós temos aqui, como o modelo do MCT, que é um modelo excelente para ensinar na escola, para construir o que é uma escola comunitária, o que é uma escola democrática. Nós copiamos os modelos europeus, porque eles são melhores, porque Europa, mas quantos desses europeus são tão felizes como a gente é? Então, nós temos outras questões que a gente pode levantar, inclusive sobre a própria felicidade e a existência humana, porque aí é uma educação que se ocupa da existência humana e dos não humanos. Me preocupa que o Rio Doce esteja se secando, me preocupa a contaminação do mar, né, e das praias do Rio de Janeiro. Isso me afeta, porque isso afeta a minha vida, isso afeta a minha existência, mas a educação que nós temos hoje sequer se preocupa por isso. Isso não faz sentido, não entra. Mas nós temos formas de insurgir, mesmo que isso, temos que estar preparados. Em que sentido? Preparados para viver às margens. Para viver às margens nas nossas escolas, para que falem que nós somos os loucos. Isso faz parte também de uma sociedade acostumada com a mesmice. Tem um texto do Bertrand de Ambrosio que ele fala das mesmices em educação matemática. Nossa, super revolucionário. Quando eu leio muito esse texto, várias vezes, sempre volto a ele, porque ele foi muito sábio. E ele diz que a educação matemática e a escola gosta de fazer a mesmice. Só muda a palavra, muda o nome, muda o jeitinho, mas continua na mesmice. O que é sair da mesmice? Essas legislações nos permitem sair da mesmice, mas sair da mesmice é você lutar contra todo um sistema que vive nessa mesmice. E aceitar, né, esse lugar da resistência como um lugar possível de mudar, como um lugar possível de não desistir dele, mesmo que você, ao mesmo tempo, as mesmices te excluam para as margens. Então, a gente entra e sai, porque a gente é excluído, mas a gente volta e a gente insiste e resiste. É um pouco isso, dá um pouco de medo. Dá medo, porque a gente também quer ter nosso emprego, nós também precisamos comer, nós também precisamos trabalhar, né? Então, eu digo para os meus professores, né? Tem que ensinar com modelagem? Vamos ensinar com modelagem, porque também temos que passar na prova. Mas não só assim, lá no meio da modelagem, a gente enfia alguma coisa. E a gente vai desconstruindo e criando os próprios métodos em sala de aula, e a etnomatemática ela também serve para isso, para inventar estratégias. Sobre Tem mais uma pergunta. tá. Eu queria comentar também. É mais um comentário que o Jonathan ele trouxe, né, uma dificuldade de trabalhar com isso, e realmente tem várias dificuldades, mas eu queria também trazer uma perspectiva assim, positiva, que eu trabalho no município no interior do Rio, e aí a gente tem uma formação assim, continuada, né, todos os professores têm que participar de uma formação por mês, por quando eles cumprem planejamento, enfim. E aí a última formação, ou penúltima, foi sobre a etnomatemática. Eles levaram uma professora que ela ficou um tempo na África, assim, passou um tempo lá, e aí, assim, muitos professores não tinham ouvido falar ainda de etnomatemática, então, assim, foi um contato muito legal. E também o próprio coordenador de área de matemática, nas outras formações, ele incentiva a gente, ele mostrou essas leis, né, que ela comentou agora, e que acho que a gente já viu aqui, né, ele mostrou essas leis e falou para a gente tentar usar em sala de aula, incentivou, tipo assim. Então, claro, continua, né, a gente tem um currículo enorme para dar conta e tal, continua, né, tendo as dificuldades. E, assim, é legal, achei legal isso, né, e também tem alguns incentivos. É bom ouvir isso, né? E está funcionando, assim, está alcançando mais pessoas. Cecília. Não, nesse momento, não.
Eu queria fazer um comentário, acho que foi eu que comecei, sobre essas legislações, né? A 10.639, que é de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, ela é de 2003, e no comitê de formulação dessa lei, a gente falou disso à tarde também, tinha um professor chamado Paulo Gerdes, que é um nome importante da etnomatemática. Então, a gente vê assim, que a etnomatemática está já há muito tempo preocupada com essas questões e está preocupada também com a reformulação do currículo, né? Então, e está inserida nessas discussões e participando e criando também políticas públicas que são importantes para a gente conseguir, de fato, argumentar, né? Trazer essas discussões para a sala de aula. E aí tem uma coisa também que foi o Jonathan, né, que falou que trabalha na escola, não é isso? Na escola privada, é. Isso. E aí você falou uma coisa, Jonathan, que chamou atenção, que você falou que é tudo europeia. E aí acho que tem um questionamento que a gente pode fazer que é anterior a isso. É de fato tudo europeia? Essa matemática que a gente vê no currículo, ela é de fato europeia ou ela foi cooptada, né? A parte foi roubada, né? Exatamente. Então, questionar, eu acho que, sobretudo, a gente, quando se coloca assim numa postura etnomatemática, a gente pensa também em questionar, de fato é europeu esse conteúdo? Onde que ele foi construído? Qual que é a história desse conteúdo? Quando a gente começa a questionar isso, a gente já está, de alguma forma, entrando nessas discussões e possibilitando que os estudantes também questionem a própria matemática, né? Agora tem o Eduardo aqui que quer fazer outra pergunta. Oi, voltei. A pergunta... Como que a gente iria botar tudo isso no papel? Como você tinha citado a parte legislativa, como é que a gente colocaria a história na matemática, a cultura da matemática no papel, apresentar para o governo para que finalmente isso possa ser dado como uma matéria, faça parte do currículo na escola, porque, tipo assim, nem os professores conhecem muito sobre isso, como ela tinha citado. Então, tipo assim, como é que a gente tem uma iniciativa disso se poucas pessoas sabem sobre esse tipo de coisa? E vou ouvir a pergunta dele. Pergunta difícil. Pergunta de prova. Como que a gente transforma isso na... Vou só acrescentar uma coisa. Eu mesmo sinto falta disso, né? Porque, às vezes, eu estou dando aula, por exemplo, de análise para o pessoal do mestrado agora, e eu quero usar exemplos e eu não conheço. Por exemplo, de matemática africana, porque o acesso que a gente tem a isso na nossa formação é muito menor, né? Mas quem quer comentar? A única coisa que eu ia comentar é que esse pode ser um caminho para pesquisas criativas em etnomatemática, pesquisas e práticas de sala de aula insurgentes, como a Carolina falou, né? É uma brecha, né? Acho que é isso que você quis dizer, né, Carol? Assim, que a existência dessas leis, elas, de alguma forma, colocam uma possibilidade, né, para o professor que quer, mas assim, que tem essa visão mais insurgente mesmo, né? Mas isso é uma luta política, né? Antes de mais nada. Então, a própria existência dessas leis, pegando a pergunta do Eduardo, é importante a gente lembrar que a existência da Lei 10.639 é uma conquista do movimento negro, né? Assim, então, isso não veio assim de graça, né? Igual o Samba da Mangueira fala, não veio do céu nem das mãos de Isabel, né? Assim, então, são lutas políticas, né? Que a gente tem que se engajando, os movimentos sociais vão se engajando. Então, algumas coisas que pareciam até antes as cotas raciais e cotas sociais, né? Assim, na minha história na universidade, eu presenciei a implantação das cotas. E era uma coisa que, antes disso acontecer, a gente achava impossível. Sabe que nunca ia passar isso, né? E hoje eu acho que está muito consolidado, né? Assim, então, eu acho que tudo são lutas políticas. A gente tem que se engajar nessas lutas políticas, mas já tendo como é que se diz? Referência, né, para falar. Estudando, tendo como argumentar. Eu acho que a pergunta do... Desculpa, Carol, pode ir. Eu acho que a pergunta do Eduardo é a pergunta que todo mundo quer responder, né? Que não tem resposta, mas a pergunta por si só ela já vale, né?
Mas eu acho que um caminho passa pelo que o Vitor falou agora, passa pelas ações afirmativas, passa por a gente ter cada vez mais pessoas negras na universidade, nas escolas, pensando, cada vez mais indígenas pensando. Quando a gente começar a trazer cada vez mais pessoas das margens, né, como a Carol fala, para dentro, para o centro, aí a gente vai começar a pensar, porque as pessoas estão resistindo há muito tempo. Né? As pessoas estão fazendo matemática, construindo conhecimento há muito tempo. Então, a gente tem que aprender com essas pessoas para poder, de fato, construir uma outra educação matemática. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre falo, vocês já devem ter me ouvido falar aqui, que a importância das cotas raciais e diversas ações afirmativas não é só a justiça com aquele indivíduo, individualmente, assim, mas é trazer para dentro da universidade vozes que não estavam na universidade antes e que vão trazer para a discussão coisas que vão se tornar assuntos de pesquisa que não seriam abordados se aquela pessoa não estivesse ali. Né? Exatamente. Agora, Lília, né? Vê se dá para ouvir ela falando. Fala aí. Na verdade, eu não gostaria. Dá para ouvir? A Lília, que é aluna da pedagogia. Chega aqui. Tem que falar um pouquinho mais alto. Ela está vindo aqui. Ah, tá bom. Ela que é da pedagogia. Então, na questão do estágio, né? Fiz estágio na pedagogia, no CAPES, e aí acaba que lá teve uma abordagem sobre Moçambique, né? Que aí trouxe não somente a questão das disciplinas, né? E como trabalhar as disciplinas, visando, né, um país étnico e tudo mais. Porém, assim, isso eu trabalho em duas prefeituras e uma não tem abordagem nenhuma sobre a questão racial, sobre a questão indígena, não se é comentado. Enquanto na outra, até na semana passada, eles trouxeram também uma pessoa que foi a Moçambique, e aí quando trouxe, eu falei assim, opa, esse aí eu já conheço. E assim, é muito difícil, né, você encontrar isso nas escolas públicas. Assim, até achei interessante a amiga ali trazer o que ela presenciou, né, lá na cidade, na prefeitura dela, mas assim, é muito raro hoje eles falarem, abordar, né, essas questões. Tanto que geralmente eles usam que a gente tem que falar sobre a questão assim, como eu trabalho mais na educação infantil, vamos usar a questão da medida, quanto que cresceu e tudo mais, para fazer uma abordagem matemática na educação infantil. Mas, de fato, é complicado, não é algo tão comum, né, como seria. Deveria ser. Sim. Licença. Obrigado. Carol, quer falar? Que tinha te cortado naquela hora. Maria Tereza quer falar aqui também. Fala. Não, é que eu estava pensando sobre a pergunta do Eduardo, eu tinha entendido que ele tinha perguntado como, assim, aplicar isso em sala de aula. Tipo assim, meio que como dar aula sobre isso. Só que aí eu perguntei ele aqui, ele falou que não, que ele estava perguntando sobre como inserir isso no currículo. Né? Como implementar políticas públicas. É isso que exatamente. Aí essa parte assim é mais com luta mesmo, né? Não está tão assim no nosso controle, na nossa mão como professor, mas mesmo assim, não estando lá explicitamente no currículo, ainda assim a gente consegue, né? Dentro dos outros conteúdos que estão ali, colocar alguma coisa da ética matemática, dessas temáticas assim, sociais, né? Mesmo não estando ali. Mas algumas coisas e conectar com a aula. Mesmo não estando ali. Exato, tipo uma aula de gráficos. Aí é só aula de gráficos. Você vai escolher que gráfico você quer botar. Se é quantos pães ele comprou na padaria ou quantas áreas foram desmatadas, atividade, tal. Entendeu? Então, assim, aula de gráfico. Mas como você vai dar essa aula de gráfico? Ou seja, mesmo os currículos mais conservadores têm brechas. Exato, que a gente pode entrar. O professor usava o osso para dar a noção de... Estão ouvindo o que ele está falando? Não. Cai.
Fala mais alto ou chega aqui, vai. Dá para escutar? Fala agora. Tem uma aula no YouTube, né, que eu estava vendo, que o professor ele usou o osso de Lebrão para dar uma noção de adição, subtração, multiplicação, e ele colocava no slide, né? Ele passava no quadro e mostrava, ó, aqui tem uma conexão de divisão, aí os alunos falavam, isso aí é a adição, isso aí é a subtração, isso é a multiplicação, usando ali o formato do osso. Legal. Depois no link. Depois fala o link. Uma questão, gente, que eu acho que é importante, assim, é que uma coisa é o currículo prescrito. Mesmo os currículos prescritos que a gente tem, eu acho que eles não são totalmente currículos que incluem as legislações específicas da educação. Esses currículos específicos, no caso da matemática, né? Esses currículos prescritos, que o que a gente tem no papel nas escolas, eles são só oportunidades para a escola criar as suas próprias maneiras de ser, as suas próprias maneiras de fazer. Então, toda escola cria seu PPP. E a criação do projeto político-pedagógico da escola, ela passa pela validação da família, pela validação dos profissionais da escola. Então, é nesse processo onde também transgressões elas podem acontecer. A questão é, os PPP realmente são construídos pela comunidade escolar? Como os PPP são construídos pela comunidade escolar? O desconhecimento dessas legislações pelos docentes também faz com que essas legislações que devem ser aplicadas, os currículos, os PPPs, não sejam incorporados. Então, nós temos aí várias questões curriculares que eu acho que são importantes no que se refere à questão prescrita, né? E no que se refere à questão prática, nós temos um currículo que é o praticado. Então, o que a gente faz em sala de aula não é o que necessariamente está escrito naqueles cadernos, não é o que está escrito na minha mente. As minhas ementas de ensino de equação para a licenciatura indígena, fala que eu tenho que ensinar equação, só não fala como. E só não fala usando o quê, só não fala discutindo o quê. Então, como não fala como nem discutindo o quê, quem faz isso sou eu. E aí eu faço dentro dos conhecimentos e dentro da área conceitual que isso me cabe. E, claro, com os conhecimentos que eu tenho adquirido nesses tempos de prática profissional. Eu acho que é muito importante, nessa quebra de paradigma curricular, a participação dos especialistas negros e indígenas nessas construções. Então, é por isso que a participação dessa população na universidade, nas escolas, na formação de pós-graduação e a formação deles na pós-graduação é fundamental, porque esses sujeitos, eles nos reeducam nosso olhar. E ao reeducar nosso olhar, eles fazem com que a gente reeduque o currículo prescrito e fala, não, eu vou fazer assim, eu vou ensinar equação, mas eu vou ensinar. Talvez o problema não é ensinar equação, o problema é ensinar a lidar com a variação. Como é que povos diferentes lidam com a variação? Que tipos de variação? Como a matemática lida com vários tipos de variação de formas diversas, né? Porque ela faz de formas diversas. Cada problema de variação tem uma forma de ser atendido, de ser discutido e de ser desenvolvido pela matemática. Mas todos os povos têm suas formas de lidarem com a variação também. Então, se a minha disciplina fosse sobre as práticas de lidar com a variação em culturas diferentes, eu vou ensinar as culturas da matemática também, mas vou ensinar também como os quilombolas fazem, vou ensinar também como os indígenas fazem, mas eu não posso aprender sozinha. Eu sou reeducada por essas pessoas através da academia, através da pertença dessas pessoas e da ocupação dessas pessoas da academia e da ocupação e do diálogo intercultural e epistemológico. Então, ali há vários movimentos que eles vão se configurando, inclusive dentro da própria universidade, que temos caminhado muito para isso. Hoje, o funcionarismo público federal deve ter 30% dos seus funcionários nas instituições negros, pardos, indígenas,
negros pardos indígenas, né? Inclusive nos próprios concursos, e cada vez lutamos, isso é pouco, cada vez nos lutamos e precisamos de lutar por mais. E para quê? Para reeducar a escola, para reeducar o currículo prescrito e reeducar nossas práticas cotidianas do currículo, porque nós não praticamos necessariamente o que está ali escrito. Se a gente falasse, nós todos a gente sabe, se vocês também sabem, se vocês falassem, não, porque eu sigo do conteúdo a habilidade e competência 1.500, porque são 1.500 e pouco de competências. Eu faço aqui a competência 1.369. Eu não sei nem qual é essa competência, eu não sei nem qual é, mas ela está no documento. Ninguém faz isso. Eu já fiz a 1959, agora vou fazer a 1960, amanhã vou fazer a 61. E a gente não ensina assim, não faz assim, porque nossa prática profissional, quando ela é uma prática que se ocupa do sujeito, agora me lembrei, nós estamos falando aqui a centralidade da nossa discussão, a centralidade do sujeito, não é o conteúdo. Agora lembrei que foi a Jéssica e a Cecília estavam falando justamente isso. A centralidade é o sujeito, não o sujeito humano e não humano. A centralidade não é o conteúdo, porque, ao final das contas, o conteúdo a gente encontra já de muitas maneiras, até a CIA já resolve nas equações, gente. Agora, a IA pode resolver essa equação, mas eu posso interpretar essa equação que a IA resolveu para mim? Não adianta ter um instrumento que já faz para mim, se eu não entendo para que me serve esse instrumento. Então, olha como é importante essa reeducação do olhar, a reeducação do currículo, e acho que essas conversas, né, que vocês estão tendo, a conversa da semana passada, a conversa de hoje, a conversa que vão ter de educação indígena, é justamente a possibilidade de criar processos de reeducação do olhar. Porque quando eu não sei, e aí eu escuto, eu falo, olha que interessante, vamos saber o que é isso. Como eu posso ensinar com isso? Porque a matemática, ela não tem uma receita. A Jéssica pode ensinar de uma forma, equação, para uma licenciatura indígena, o Victor dá análises, ensina na aula de análise, eu posso fazer de outra forma, também pensando na matemática, também pensando em práticas socioculturais. Então, técnicas, aqui a gente não defende um método, uma metodologia em si, mas é uma atitude ética de reeducação do olhar, uma atitude que nos compromete como educadores com a vida, com a existência, por que com a existência? Porque quando reconhecemos os conhecimentos quilombolas, os conhecimentos indígenas em sala de aula, estamos reconhecendo uma existência, estamos reconhecendo um povo que existe, que está ali, que está lutando em Brasília contra todas essas maldades desses governos desgovernados e dos que tentam governar e estão sobrevivendo. Estamos reconhecendo existências, não só a existência branca, porque nossa escola reconhece muito bem a existência branca. A existência minha branca, como mulher branca, a escola me reconhece muito bem e o feminismo branco também. Agora, a escola reconhece as existências das mulheres e do feminismo negro e das mulheres trans. Aí sim, nós estamos pensando no sujeito. Aí isso muda o lugar de onde a gente está falando. E aí a última, a menina que acabou de falar, esqueci o nome dela. Maria Tereza. Maria Tereza, que colocou o exemplo. Vamos discutir gráficos? Sim, eu vou discutir indo na padaria, mas é todo mundo que vai na padaria, gente, eu não como pão. Então, eu na padaria eu não vou todo dia, não. Um exemplo, meus alunos indígenas também não vão na padaria, porque lá não tem padaria, começando por aí, né? Então, mas eu posso discutir muitos gráficos e muitas matemáticas ocidentais discutindo a floresta amazônica, mas também entendendo que o garimpo mata a gente, entendendo também o que significa garimpo, que tem várias formas de garimpo, ilegal e formal, mas que o formal também é ilegal. E por que ele é ilegal? Porque ele ocupa as terras indígenas também.
e depois de ocupar, de explorar e do governo tirar junto as suas vantagens. Todos os governos na América Latina e na África fazem isso também para vender e mobilizar sua economia de pedras preciosas e preciadas e de ouro. Não sobra nada para os indígenas, não sobra nem para comer, nem para os indígenas, nem para as plantas, nem para os bichos, nem para as formigas, não sobra nada para ninguém. Então, nossos alunos sabem isso? Não sabem que nossos computadores são feitos disso, são feitos dessa exploração. Então, olha só quantas conexões, a preocupação ela vai se transbordando e ela vai permitindo que a gente conecte várias áreas disciplinares, que a gente conecte várias problemáticas. Jéssica ainda não falou muito do projeto dela, mas eu acho que ela tem que falar desse projeto. A Jéssica vai dar aula daqui a pouco. Não vai dar tempo, tem que dar 8 horas. Mas então... Mas tem duas perguntas aqui, depois a gente tem que parar para o intervalo. E a Jéssica vai para a aula, não sei se vocês vão poder continuar. Cecília e Carol, mas não tem problema. Desde amanhã eu avisei, eu estou bem exausta. Então, Lucas e Bia, querem as duas perguntas aqui para encerrar essa primeira parte. Estão ouvindo ou não? Não. Quer chegar aqui? Muitas escolas do ensino básico diferem matemática em assuntos, álgebra, geometria e aritmética. Eu queria saber se essa divisão da matemática em assuntos específicos traz algum problema com a individualização do conhecimento. Porque muitas matérias que são tratadas como álgebra, por exemplo, função trigonométrica, por muitas vezes a gente está sendo docente tangente de formas totalmente algébricas. Seria muito mais proveitoso tratar de maneira trigonométrica. Sim. Assim como no pré-cálculo, a gente viu que no ensino básico, muitas pessoas não tiveram realmente aquela representação do círculo trigonométrico, que acaba atrapalhando bastante o aprendizado. Com certeza. Fragmentação, não ouviram o que ele falou, não? Bia. Dá para ouvir? Chega aí. Eu participei, na época, uma bolsa vestibular, pré-vestibular. E um professor que virou meu amigo, professor de matemática, ele ensinou um método, não lembro se era de adição ou de multiplicação, acho que japonês. Uhum. E era muito mais rápido de fazer. Então, era muito proveitoso para quem ia fazer vestibular. E um tempo depois, ficou mais íntimo, a gente virou amigo, ele contou que foi chamada a atenção dele pelos diretores e coordenadores. E ele disse para mim que a pergunta foi: como que o aluno vai fazer o vestibular e numa prova discursiva vai colocar um método japonês? Como que o corretor vai corrigir isso? É errado. Isso é uma questão de uma versão mais ampla, né, da área de matemática, de uma cultura oriental que é muito mais vista como inteligente na área da matemática, que é muito menos, tem muito menos preconceito com outros povos, outros que também sofreu o mesmo impacto. Daí é o que ela tinha falado, né, da reeducação, principalmente da reeducação do sujeito. Como o próprio sujeito vê isso, como ele trata isso na matemática. Isso, ouviram o que ela falou? Muito legais as perguntas. Querem comentar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário geral, assim, só para fechar, que eu acho que, assim, etnomatemática, para além de um novo currículo, que também propõe, eu acho que propõe um novo professor, né? Uma nova professora, uma nova postura. E aí, a gente, com essa nova postura, a gente consegue insurgir, como a Carol falou, né? Então, por exemplo, eu acho que uma pessoa formada na visão da etnomatemática, ela vai aceitar o algoritmo chinês. E não tem conversa, não tem por que não aceitar, né? E aí, só queria já fazer minha última fala aqui e agradecer por esse espaço, porque realmente eu não tive etnomatemática na minha formação, assim como acho que, né, Carol já comentou que não teve, Cecília não deve ter tido também, Vitor também não. E acho que é muito importante, assim, porque fica na nossa responsabilidade, assim, também, na sala de aula, de se colocar nessa postura de estar aberto ao
diálogo, né? Ao encontro com as pessoas, com os sujeitos, e colocar, de fato, as pessoas na centralidade disso. Eu acho que a etnomatemática, ela traz para a gente essa possibilidade de colocar o etno no centro, né? O que é esse etno? É justamente as pessoas, os contextos, os territórios, as histórias. Então, só para dizer que eu acho que a etnomatemática não tem uma definição fechada, acho que não faria nem muito sentido ter, né? Se a gente está lutando por uma matemática que não seja fechada, também não faz sentido a etnomatemática ser fechada, né? Mas eu acho que ela é vários caminhos, né? Ela abre vários caminhos de possibilidades e estou muito feliz por esse espaço, assim, só agradecer mesmo e dizer que eu tenho que sair daqui a pouquinho. É isso, eu que agradeço. A gente tem que parar mesmo para o intervalo. Na volta, vocês não podendo, eu vou continuar com eles. Mas Carol e Cecília, querem falar alguma coisa para... Não, é só agradecer mesmo, e se quiserem depois que envie algum texto, referência, porque tem tanta coisa nessa área, quer dizer, mas aí seria bom entender melhor o que interessaria à turma, né? Beleza. Dentro dessa temática, né? Porque aqui a gente abordou comunidades povos originários, a gente abordou questão do currículo, questão da formação de professores, questões raciais, das leis, enfim, muita coisa aqui, né? Educação de jovens adultos, eu falei, então, o que poderia interessar, e a gente pode ajudar a procurar alguma referência. Beleza. Então é isso. A gente vai ter... Também gostei. Jéssica. Oi? Eu acho interessante que a gente foi bem diferente digital. Nossa, adorei isso, para ver como que, né, que é potente, assim, a gente falou totalmente diferente de tarde e agora. E foi 1 hora atrás, sei lá, 2 horas atrás. Muda os professores, muda os alunos, muda, mas a Carol não estava, então assim. E por que a matemática tem que ser sempre igual, né? Pois é. Obrigada. Muito obrigada também. Eu acho que tivemos discussões muito potentes e também me disponibilizo para partilhar textos, conversas. Eu acho que é porque a matemática tem que ser igual. Nossa, é muito bonito fechar com essa frase, Jéssica. Muito, muito bonito mesmo. E ela nos leva a caminhos, né, diversos, ao caminho da diversidade, dos sujeitos, ao sujeito, sempre a volta ao sujeito e não ao conteúdo. Então, muito obrigada, pessoal. Muitas questões, assim, boas e difíceis, porque condensar essa área, né, tão diversa, com tantos pesquisadores que fazem de formas diferentes, é uma grande tarefa, mas acho que a gente trouxe um pouco sobre o que é essa grande área de etnomatemática. Bom adianta aí para todos vocês. Pois é. Obrigado. Boa noite. Tchau, obrigada, boa noite. Boa noite, bom trabalho, Até Jéssica. a próxima, obrigada. Até a próxima. Até o Ebrapé. Quando que é isso, meu Deus? 15, 16, 17. Onde? Lá em... Esse eu não vou. Feira de Santana. Ah, tá, não vou. Você vai quem vai na PED? Você